O que é inflação? Eu resolvi gravar esse vídeo porque estamos vivendo um momento épico, um momento muito propício, aonde várias mídias sociais, notícias, vêm falando, vêm noticiando acerca do caos que a economia do nosso país, aqui do Brasil, está enfrentando devido a vários fatores e tudo culmina na inflação. Então, provavelmente, você, nesse exato momento que estou gravando o vídeo, que é dia 25 de 6 de 2024, deve estar sofrendo sobre este fenômeno na economia chamado inflação. E de uma vez por todas, você precisa sim entender, saber direitinho o que é este termo, o que é este fenômeno, porque certamente se você entender, compreender o que é inflação e como você pode tirar aproveito deste conhecimento, sabendo-se como a inflação está afetando a sua vida, você vai conseguir se posicionar e assim tomar melhores decisões. Então, se você quer saber de uma vez por todas o que é inflação, sem palavras chatas, sem palavras difíceis, como se diz, sem economês, ali na raiz, no pé da letra, usando uma linguagem bem didática, então fique conosco até o final, porque eu prometo que este vídeo será o melhor vídeo do canal, falando de maneira bem objetiva e muito didática, sem economês, o que é inflação, ok? Então, bora lá! Inflação nada mais é do que um termo bonito para dar o nome de quando a oferta está maior do que a demanda ou vice-versa, a demanda está maior ou menor do que a oferta. E vamos desmiuçar um pouco sobre isso. Será não só aquele vídeo narrativo, mas será aqui um bate-papo para que você possa refletir conforme eu vou falando e aí entender e compreender de uma vez por todas o quanto essa palavra muito simples é tão importante na economia como um todo e afeta tudo e todos, ok? Muitas pessoas acreditam e acham que inflação é quando os preços sobem e até eu vejo vários vídeos na internet falando que a inflação é quando os preços aumentam. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos sobre isso, algumas correções, porque lembre-se, o objetivo deste vídeo aqui é te ensinar, te orientar de maneira na raiz, sem economês, que é o título desse vídeo, para que você de uma vez por todas possa se beneficiar de um entendimento lógico, didático e você nunca mais esquecer. Inflação é o sintoma, não é a causa. E neste vídeo vamos tratar sobre a causa para que você entenda sobre o que é o sintoma. Então, já fica bem claro aí para vocês entenderem que a inflação nada mais é do que o sintoma. Ou seja, se algo está acontecendo na economia, vai sofrer vários sintomas, seja bons ou ruins. E a inflação é um dos sintomas que está alertando que algo na economia, algo nos preços está errado, ou seja, está desregulado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a inflação nada mais, nada menos que é o sintoma de que algo está acontecendo. Então não é a inflação aumentos de preço. O aumento do preço acontece através de algo e este algo que está acontecendo movimenta o aumento ou a diminuição dos preços. E aí provoca a inflação. Então, pois bem, para fechar esse primeiro ponto com chave de ouro, você já entendeu que inflação nada mais é do que o sintoma de que algo está acontecendo. E o primeiro pilar destas causas, para nós entender a estrutura sobre o que provoca a inflação, vamos entender sobre um desequilíbrio. Então, quando está algo desequilibrado, pode provocar um sintoma. Neste caso, quando a demanda
por alguma coisa está maior do que a oferta por alguma coisa, esse desequilíbrio provoca-se um sintoma. Este sintoma é a inflação. Então, vamos dar um exemplo aqui sobre ativos financeiros. Seja serviços, seja produtos, seja bens de consumo, seja o próprio dinheiro, a moeda em si. Quando estes ativos, seja qualquer um deles, tem mais para ofertar do que gente para adquirir, lembrando, seja produtos, serviços, bens de consumo ou o próprio dinheiro, a própria moeda em si, ou qualquer outro objeto, né? Quando tem mais algo para ofertar e menos pessoas para adquirir isso, a gente fala que a oferta é maior. E quando qualquer um desses ativos ou qualquer outro objeto que eu disse tem mais gente querendo adquirir, a gente chama isso de demanda. Quando tem mais pessoas querendo algo e menos pessoas disponibilizando esse algo para adquirir, então nós temos um desequilíbrio entre uma maior demanda e uma menor oferta. O oposto também é a mesma coisa. Quando a gente tem mais objetos, mais ativos, como eu disse, qualquer objeto e menos pessoas para adquirir, a gente tem um aumento de oferta e menos pessoas querendo. Então nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, esse desequilíbrio entre a oferta e entre a demanda, esse desequilíbrio provoca um sintoma. Este sintoma é a inflação. Então esse é o primeiro ponto que você precisa marcar aí e que você já aprendeu. Vamos pegar o exemplo do Banco Central. O Banco Central, ele tem um único objetivo principal em seu core, que é deixar a moeda do país de maneira estável, ou seja, garantir a estabilidade da moeda, do nosso real. E para ele garantir essa estabilidade da nossa moeda, ele tem que ficar medindo essa inflação, medindo estes sintomas provocado na economia pela oferta e demanda dos ativos como um todo. E isso envolve a sua moeda corrente, que é o real, isso envolve os investimentos internos que acontecem, isto envolve os bens e consumo de serviços que acontecem internamente no país. Isso também envolve os bens e consumos de produtos e serviços adquiridos de fora do país, que é a importação. Isso também envolve as dívidas públicas, ou seja, o governo, o nosso país, ele tem a responsabilidade fiscal com as dívidas públicas. Isso provoca esse sintoma, que é a inflação. Então, o Banco Central ele tem um papel de suma importância, manter a estabilidade da moeda do país. E para que isso aconteça, ele tem que cumprir uma meta. Que meta é essa, Romero? A meta de inflação, a meta dos sintomas que tudo isso provoca. Todo este movimento dentro de uma economia, internamente ou externamente vindo para a nossa economia, isso provoca o tempo todo um desequilíbrio entre oferta e demanda. E o Banco Central ele precisa utilizar dos seus instrumentos internos para que sempre a nossa economia esteja sempre uma economia saudável e crescente. E o que vai dizer que a nossa economia ela está saudável, crescente ou caindo é a inflação, que é o sintoma de toda essa movimentação, de todo esse desequilíbrio que pode acontecer. Desde 1994, que foi a criação e a implantação do real, que é o plano real na nossa economia, de lá para cá agora acabou de completar agora 30 anos que foi implementado o real, e nesses 30 anos de lá para cá, a nossa moeda, o poder de compra da nossa moeda perdeu-se 90%. Ou seja, o que você comprava há 30 anos atrás, você com o mesmo valor você só compra 10%, porque 90% se perdeu nesses 30 anos. Então, R$ 100 há 30 anos lá atrás, desde o início do Plano Real, hoje vale R$ 10. Exatamente isso.
o que você comprava com R$ 100, hoje você precisaria ter 90% a mais para poder fazer a mesma aquisição que você fazia 30 anos atrás. Então, isso é um sintoma chamado inflação, provocado por uma economia que foi através de várias situações acontecendo de lá para cá, que envolve políticas fiscais, que envolve uma economia que não é industrializada. Então, uma economia que não é industrializada, ela não tem poder de crescimento, de industrialização, ela não consegue crescer como uma economia forte. Isso também remete a vários fatores. Aí você deve estar se perguntando, mas Romero, como que pode, em 30 anos, o nosso dinheiro ter perdido 90% de valor de compra? Este sintoma chamado inflação é provocado por vários fatores. Porque pensa bem, o governo é uma empresa que tem receitas, entradas e tem saídas. De onde que vêm as entradas? As entradas vêm dos tributos, das arrecadações, dos impostos pagos pela população. E o que é a saída? A saída é os investimentos que o governo precisa fazer com esses dinheiros arrecadados por mim e por você. Para onde que deveria ou tem que ir esses investimentos? Ele tem que investir uma parcela disso na educação, ou seja, fornecer um conhecimento, um ensino de qualidade para que as pessoas consigam crescer, estar bem informada, bem educada e para quando ela chegar na fase adulta, ela conseguir fazer muito bem uso dessa educação, sendo empreendendo, abrindo grandes negócios, sabendo gerir a sua própria casa, eu costumo dizer que a própria casa da gente, o nosso lar, é uma grande empresa, e ela ter condições aí de contribuir com o país, empreendendo, empresariando ou sendo ali um funcionário produtivo. Então esse é o objetivo. Então a mecânica é muito simples. O Estado investe desde quando a criança nasce, fornecendo boas escolas, uma educação, saúde, estrutura, para depois quando esse jovem cresça, ele pega todo esse investimento aplicado a ele, que é uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, uma infraestrutura com qualidade. Quando ele cresça, ele devolve isso aí para o próprio Estado, para a população, através dos seus serviços, através da sua formação acadêmica, através de empreender no país, enfim. Ou seja, o Estado faz para a população nutre com tudo isso que o Estado está fazendo no decorrer da vida dela, e quando ela cresce, ela devolve para a população, fornecendo ali a sua capacidade de produção, fornecendo ali, se ela for empresário, oferece emprego, se ela utiliza a parte intelectual, que é o conhecimento que ela adquiriu com a formação, com a educação que o Estado forneceu, então ela vai devolver todo esse conhecimento de volta para a nação, através dos seus empreendimentos, empregando os novos funcionários ou até mesmo sendo um funcionário aí, com capacidade produtiva. Então esse deveria ser o melhor dos mundos, mas sabemos que não é dessa forma também que acontece, né? Mas em tese, esta é a mecânica perfeita que deveria ser. Então o Estado, ele tem essas despesas que são os investimentos, que vai para a educação, que vai para a saúde, que vai para a infraestrutura, construir estradas, pontes, ou seja, dar melhor condições e capacidade para que as indústrias consigam produzir. E se tudo isso acontecer de maneira organizada, nós temos um país organizado, um país assimétrico. E isso abre condições para que o país ele consiga receber investimentos de fora. Porque quem que não quer investir num país que tem uma organização? É por isso que os Estados Unidos, embora lá ter também muitos problemas, é um país seguro, que todo mundo tem disposição de investir lá, porque é um país seguro, é um país que tudo funciona, é um país preocupado com todos esses requisitos que eu acabei de mencionar, e ali ele consegue captar mais pessoas investindo naquele país, seja na economia direta, que é a pessoa colocar dinheiro lá para abrir uma empresa, abrir um negócio, ou comprar ali empresas já abertas através de ações,
ou até mesmo financiar a dívida pública dos Estados Unidos comprando títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ok? Então, ou seja, quando um país ele está sempre organizado ou pelo menos procurando estar sempre organizado, isso atrai sempre pessoas a fazer investimentos nessa economia. Todo esse dinheiro que entra na economia ajuda a fortalecer a economia. E fortalecendo a economia, fortalece-se a moeda local. Então a moeda do país ela fica forte. E uma moeda forte ela é menos corroída pelo sintoma chamado inflação. Então, dito tudo isso, agora você entende o porquê que o nosso real, porquê que a nossa moeda de 30 anos para cá veio perdendo esse poder de compra. E agora com o governo atual, não vou mencionar aqui governo A, B ou C, mas o governo atual, além dele não estar fazendo investimento na economia como deveria fazer, como eu mencionei, ele está gastando muito, o que não poderia mais gastar e gastando errado. O complicado é o que vem por detrás do processo inflacionário, que é todos esses mecanismos que acontecem numa economia que pode provocar esse sintoma inflacionário, inflar o preço ou desinflar o preço, no caso, quando a gente vê uma redução dos valores, né? E tudo isso nada mais é do que o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. E o Banco Central, como eu mencionei, junto com o governo, eles têm que trabalhar em conjunto, o fiscal, as políticas fiscais, em conjunto com as políticas monetárias, que é através do Banco Central, fazendo com que esta oferta e demanda do país ela não venha a ser um desequilíbrio tão desorganizado e provocar o sintoma inflacionário. E o que nós estamos vendo agora na economia, neste momento que eu estou gravando o vídeo, não sei qual que é o momento que você vai estar vendo esse vídeo no futuro, pode ser que o processo inflacionário vai estar alterado, seja para mais ou para menos, mas neste momento agora o número da nossa inflação está em 3,93 de inflação acumulada nos últimos 12 meses, ou seja, a taxa Selic, que é o instrumento, a taxa de juros principal que trabalha para que este número esteja sempre dentro da meta, como eu mencionei, através do Banco Central, ela está agora em 10,5, né? Tivemos recentemente agora discussões em torno dessa taxa Selic através do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, são as pessoas responsáveis que decidem qual será a nossa taxa de juros. E recentemente tivemos aí junto ao Banco Central esses conflitos, mas estamos agora na semana que foi feita mais uma reunião do Copom, uma reunião muito importante para poder aquietar os mercados, para poder aquietar as instituições financeiras que estava todo mundo estressado, sem saber para onde iria essa taxa de juros. Nesse momento a nossa taxa de juros está a 10,5% e provavelmente vai se manter a 10,5% até o final do ano de 2024 e provavelmente a expectativa já apontada pelo Boletim Focus e por todo o mercado é que essa taxa de juro deve ainda continuar sendo mantida a 10,5% até o final do ano 2025. Não sabemos a certeza se realmente isso vai acontecer, é somente expectativas. É importante você entender e aprender também que o mercado, como um todo, ele trabalha sempre com expectativa futura. Eu costumo dizer que o mercado ele avalia expectativa e risco. O que o mercado, a economia opera? Todo mercado e toda economia opera expectativa e risco. É os dois fatores predominantes para dar norte a qualquer tipo de tomada de decisões numa micro ou macroeconomia. Seja uma instituição pequena, individual ou uma instituição gigantesca. Todos sempre vão olhar para a expectativa futura e também para risco. É os dois medidores principais que todos olham. Então nós, eu, você,
o mercado como um todo, porque nós somos o mercado, nós sempre olhamos e trabalhamos com as expectativas, fazendo uma assimetria com o risco. Não importa qual ativo que está avaliando, é a expectativa, o futuro, como vai estar no futuro. Então a gente faz um trabalho através de dados econômicos de prever como vai estar no futuro e com base nesses dados, com base nesses estudos, nessas avaliações, cria-se uma expectativa, um dado atual para expectativa futura. E junto com tudo isso a gente avalia o risco e aí assim a gente precifica, a gente toma decisão. As expectativas é que a taxa de juros do nosso país ela se mantém a 10,5%. A taxa de juros dos Estados Unidos hoje, a taxa de juros longa principal está em 5,5, 5,5. A nossa atual, nesse exato momento, está em 10,5%. E para que este vídeo fique mais completo ainda, frente ao que nós estamos tratando principal, que é a inflação, eu não posso deixar aqui de trazer uma explanação da taxa de juros, no caso que é a que eu estou mencionando, que é a taxa Selic. A taxa de juros é um instrumento da nossa economia. Ela que determina o custo do nosso dinheiro. Ela que determina o valor de compra do nosso dinheiro local. Então a taxa Selic a 10,5, como está atualmente, ela precifica o crédito do país. Por aí você já pode ter uma base do porquê que a nossa taxa de juros ela é 100% ancorada na economia dos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. Não só a nossa, mas como de todas as outras economias. Para que o Banco Central, que é o órgão, como eu mencionei, que trabalha para que a nossa inflação esteja sempre dentro da meta, para manter uma economia estabilizada, é manter a inflação dentro da meta. A meta de inflação nossa atual é de 3%. Acabei de mencionar agora há pouco, está em 3,93%, ou seja, está muito acima da meta de inflação. Eu mencionei para vocês agora há pouco o que provoca um processo inflacionário. Tudo que acontece dentro do país é dentro desses termos oferta e demanda. Lembra que eu falei? Não importa qual ativo ou que seja qualquer objeto, tudo existe oferta e demanda. E se a oferta está mais do que a demanda ou a demanda está mais do que a oferta, isso provoca um processo inflacionário. E para que isso não aconteça de maneira muito desequilibrada e pode levar uma economia para o buraco, para uma recessão, como os vimos aí Argentina e tantos outros países, o Banco Central é que cuida disso, é o responsável para cuidar disso. Como que ele faz para cuidar disso? Ele tem uma meta, que é manter a inflação dentro da meta. A meta da inflação nossa atual é de 3%, está em 3,93%. E para que isso aconteça, ele conseguir cada vez mais manter essa inflação dentro da meta, ou pelo menos em volta da meta, a regra é que oscile 1,5 para cima ou 1,5 para baixo. Mas aí você fala, pô Romero, não está 1,5 ainda para cima, mas a expectativa do futuro da inflação ela pode ser muito maior. Lembra que eu acabei de mencionar? O mercado e toda a economia reage com as expectativas o que vai acontecer no futuro. Em cima dessas reações, se for ruins, isso é provocado nos preços. Como você vê essa provocação nos preços? O aumento das coisas, a perca do poder de compra do dinheiro. Então entende que está tudo interligado? Então o Banco Central ele tem um objetivo principal, uma função, manter a economia estabilizada. E para ele manter a economia estabilizada, ele tem a sua meta. A sua meta é a inflação dentro de uma meta. A meta nossa é de 3%. Dependendo do que acontecer na economia, ele tem que usar os seus instrumentos. E por outro lado, nós temos o governo, que é a máquina pública, a máquina de dinheiro pública. O governo, que é o seu presidente junto com os seus ministros, eles vão fazer as políticas do país. E para fazer as políticas precisam de dinheiro. E essas políticas que ele quer fazer, que ele precisa fazer, não tiver muito bem organizada, pode provocar processos inflacionários. Aí o Banco Central precisa intervir. Então, dependendo do que o governo fizer,
o Banco Central precisa utilizar os seus instrumentos, as suas ferramentas adequadas para aquilo. Então, se nós temos um governo que gasta muito e gasta errado, nós vamos ter um processo de dívida. Então, o nosso país ele já está quase 76% do PIB de dívidas. Comparados a outros países, no caso dos Estados Unidos, está mais de 120% do PIB de dívidas. Mas os Estados Unidos, lembra, é uma economia forte. A sua moeda é forte, é uma economia segura. E os juros da dívida lá é um juro barato. É um juro, além de ser barato, é um juro tomado a longo prazo. Diferente da nossa economia, por ser uma economia de alto risco, uma economia sempre instável, passamos pequenos processos estável, mas a maioria do tempo, desde o Plano Real para cá, sempre oscilando em instabilidades, e isso rotula um país de alto risco. E um país de alto risco, os investimentos, as pessoas que querem investir aqui, vai querer um prêmio, um juro maior para poder investir no país. Vamos pegar um exemplo para você. Você vai emprestar um dinheiro para um amigo seu. Se você fica sabendo que esse amigo seu não paga direito ou não tem uma organização financeira boa, está sempre na pendura, você pode até emprestar o dinheiro para ele, mas provavelmente você vai querer emprestar para ele devolver rápido, ou seja, com curto tempo, com um pequeno período de tempo, com o seu dinheiro na mão dele. Então você vai querer um juro maior, você vai querer, ou seja, devido a esse cálculo de risco que você avaliou, você não vai querer que o seu dinheiro fique na mão do seu amigo por muito tempo, e o tempo que ficar você quer um prêmio, quer um juro desse dinheiro maior, para compensar essa assimetria de risco que você fez. Então, da mesma maneira que eu dei esse exemplo de você emprestar o dinheiro para o seu amigo e você fazer essa avaliação, é o que acontece quando qualquer investidor, qualquer instituição estrangeira vai aplicar no país. E é exatamente o jeito que está nosso país, devido a ser uma economia de altíssimo risco, embora ser uma economia com muitos benefícios, como eu mencionei, mas devido a essa desorganização que tem com o fiscal, essa desorganização que tem aí desde o Plano Real para cá, que grandes oscilações, não é uma economia estável, não é uma economia preocupada em industrializar o país, não é uma economia preocupada em educar cada vez mais a população para que essa população cresça uma população educada a fim de criar boas tecnologias, de exportar tecnologias, de criar grandes marcas, grandes feitos, industrializar no país. Então, devido a vários fatores desses, nós temos essa economia considerada uma economia emergente e uma economia de risco. E agora, em 2024, com muitas coisas se degringolando, uma economia que já tem um histórico ruim, um histórico de risco, um histórico de grandes instabilidades, um histórico de grandes irresponsabilidades com vários fatores, um histórico de um país que tem tudo para ser um país de ponta de primeira, mas insiste sempre nos mesmos erros. E agora, com este governo atual, com todos esses problemas, esses comportamentos, nós temos que ter essa taxa de juros nesse patamar de 10,5. Com o valor dessa taxa de juros a 10,5, o custo do crédito fica caro. As empresas não conseguem tomar crédito para investir nas suas companhias, nas suas empresas. Não havendo investimentos, não há crescimento. Não havendo crescimento, aumenta o desemprego. O piso salarial cai. Os produtos que conseguem produzir acabam saindo mais caro que produz menos. E os consumidores que deveriam consumir, consomem também menos, que tem menos dinheiro. E o dinheiro que tem está diminuindo o poder de compra. Então, em tese, essa taxa de juros que está em 10,5, o certo era cair. Só que se essa taxa de juros cair, sem que uma economia norte-americana caia, nós temos outros grandes problemas. O pouco que segura investimentos vindo de fora do país, essa taxa de juros elevada. O outro fator também que prejudica muito a economia, quando o fiscal do país, quando o governo está ruim das pernas financeiramente, precisa de dinheiro para cobrir os seus gastos desenfreado, é como que ele capta dinheiro da população? Ele capta de duas formas, ou de impostos, é o que ele está tentando fazer, taxar mais a população, mas não está conseguindo, e se taxar muita população
Isso não é populista. Ele pode, lá na frente, quando ele querer votos para se candidatar, ele taxou muito a população, ele não vai conseguir esses votos. Então, ir por esse caminho não é um bom caminho, embora está nesse exato momento buscar taxar mais a população bem devagar, mas está tentando taxar, mas não é um bom caminho e não está conseguindo. A outra maneira dele arrecadar dinheiro é financiando a sua dívida através de seus títulos públicos. Então nós temos aí os títulos públicos pagando de juro 12%, a média de 12%. Então imagina só, isso é um caos econômico também, porque em vez da população, dos investidores, das instituições investir na economia direta, nas suas próprias empresas, ou financiando as empresas que já existem, através de ações, ou até mesmo de dinheiro diretamente na economia, todos esses agentes econômicos, as pessoas, as empresas e os investidores, vai fazer o quê? Vai preferir financiar o governo, vai preferir comprar esses títulos públicos do governo, porque ele vai ter uma média de 12% de ganho. Então, para que as pessoas vão investir na economia, tendo em vista, como eu acabei de mencionar, a economia doente, com cheio de problemas, como eu mencionei, vários fatores acontecendo, e ele tem um prêmio de risco, que é comprando o título público, pagando 12%, sem estresse e com risco quase zero de calote. Então, em vez de ele dar o dinheiro para o empresariado, para as empresas, para as companhias, financiar essa economia, financiar essas empresas, ele prefere dar dinheiro para o governo. Só que mesmo o governo pegando esse dinheiro através de seus títulos públicos, não está sendo suficiente para realmente combater essa dívida, esse fiscal que está acontecendo no país. E mesmo com essa taxa de juros de seus títulos públicos elevado, nem mesmo assim os investidores estrangeiros não querem. Por quê? Porque também a economia mais segura do planeta, que é os Estados Unidos, está pagando uma média de 5,5% nos seus títulos lá. E os títulos hoje mais seguros do planeta é os títulos americanos. Eu te faço uma pergunta. Você prefere dar o seu dinheiro na mão dos Estados Unidos ou você prefere dar o seu dinheiro na mão do Brasil? Você prefere investir, financiar os Estados Unidos ou você prefere financiar o Brasil? Olhando para todo esse cenário que eu mencionei para vocês, que eu abri aqui para vocês. Então, por estes fatores, obviamente, estamos vendo aí desde janeiro fuga de capital saindo do Brasil. O que é fuga de capital? Um monte de investidores, grandiosas instituições, tirando o seu dinheiro daqui e levando para a economia dos Estados Unidos. Quando isso acontece, nós temos um aumento gigantesco do dólar frente ao real, ou seja, ainda mais contribui para corroer o nosso real. É trocando o real por dólar para investir nos Estados Unidos. Devido a essa assimetria, comparando os títulos norte-americanos com os títulos do Brasil, a dívida americana com a dívida do Brasil, temos visto aí de janeiro para cá uma grande fuga de capital e isso contribui ainda mais com o aumento do dólar que já bate aí a R$ 5,40. Muita gente comprando também criptomoeda, comprando Bitcoin, altcoins e uma grande parcela disso comprando aí títulos públicos norte-americanos. E o pouco de capital que fica na nossa economia, em vez de estar financiando as empresas de médio, pequeno e grande porte, que é o mecanismo que faz de fato a economia crescer, não está financiando o governo, porque é muito mais vantajoso você financiar o governo pegando 12% de juro do que você arriscar na economia local. Por isso nós estamos vendo aí a queda da nossa bolsa de valores, porque nada mais é o reflexo da nossa economia local. Todo este cenário provoca o sintoma de inflação. Então, o processo inflacionário, que é o reflexo lá na ponta do aumento dos produtos que você e eu consumimos,
seja serviço, produtos como um todo esse processo inflacionário é a organização, é o desequilíbrio de todos estes movimentos que acontecem na nossa economia, que está tudo interligado. Espero que você possa ter entendido de uma vez por todas o que é o processo inflacionário e o quanto este sintoma possa impactar diretamente as suas decisões. Tentei ser o mais didático, o mais sucinto, tirei toda a parte, palavra difícil, a parte economês, para que você possa compreender por detrás da inflação o organismo vivo interligado a vários fatores de tudo como acontece. Ok? Obrigado por você ter ficado até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, deixe aqui nos comentários o que você está achando do momento atual que o país está vivendo. Dúvidas, sugestões, pode também deixar aqui nos comentários. Estarei respondendo e visualizando a todos, ok? Até o próximo vídeo, rumo ao topo, porque é lá que você sempre merece estar. Valeu, pessoal. Fui.